MSD Preview informação até você nesse programa do caso do Dr. André Fredo, para a gente falar sobre advocacia, nova advocacia e, sobretudo, a importância da OAB, essa instituição tradicional e muito importante, fundamental para a justiça brasileira. Ele vai dizer o porquê, vai falar também sobre outras coisas. Se eu fosse você, ficava no vídeo. Doutor André, muito obrigado aqui pela vinda. Você que é um amigo, um cara que, logo que eu conheci, passei a admirar muito pela paixão que você tem pela tua profissão, pela advocacia, e hoje até com uma relevância maior do que naquela época, em 2016, você podendo dar a palestra com muita honra e com muita propriedade aos novos advogados, a quem recebe a carteirinha da ordem. A seccional te delega essa oportunidade, que eu acredito que você sabe o tamanho que é a responsabilidade disso, de explicar o que é ser advogado e as tomadas de decisão que as pessoas têm que ter nessa carreira e as oportunidades que ela pode ter, sendo advogado, buscando tentar entrar no funcionalismo público. Você que vivenciou na época da faculdade os estágios do funcionalismo público e depois escolheu ser advogado e hoje foi galgando, construindo e está muito bem nessa profissão. Qual foi o momento que você decidiu ser advogado? E o que te levou a essa decisão? Que é uma decisão difícil, uma carreira muito concorrida, né? E ainda querem torná-la mais concorrida tirando o exame. É verdade. Isso foi falado ano passado aí pelo presidente da República, ainda candidato na época. Bom, primeiramente, boa tarde, Danilo. Obrigado pelo convite. Boa tarde, pessoal da MS em Dia. Obrigado por terem me convidado. Estou muito feliz de estar aqui. Realmente nos encontramos, foi em 2016. Nos conhecemos para a entrevista, foi isso, né? Foi. E desde então a gente se tornou amigos, sempre está se falando alguma coisa ou outra, e eu estou muito feliz com esse convite agora, acho que foi quase 3 anos já. Depois. Naquela época você já falava da importância do movimento da nova advocacia, sim, que hoje sim. É consolidado, e é esse movimento que te credencia e te coloca nessa palestra super importante que acontece na entrega da carteirinha. A entrega da carteirinha acho que é mais importante que a entrega do diploma, para muita gente que faz direito. Totalmente. Assim, esse momento parece que para a família não. Para a família, a entrega do diploma, até o curso superior, sim, mas para a vida daquela pessoa que está pegando a carteira, sim, é o momento mais importante. É o divisor de água. E o que você fala para esse pessoal? É um público muito seleto, não chega assim a passar de 100 pessoas? Não, é muito reduzido, é o pessoal que vai pegar a carteira, inclusive estamos na primeira edição. Mas eu queria falar um pouquinho do que você me perguntou no início da questão, sobre o que me levou a ser advogado, como é que surgiu esse caminho. Eu acredito que um pouco disso você fale também, né? Exatamente, eu começo falando um pouco da minha história, porque minha história é muito parecida com a deles, né? Hoje nós temos uma situação na qual nós temos mais de 1000 cursos de direito no país. Então, e 1 milhão de advogados, pelo menos. Isso de advogados, né? Então, se você pegar bacharéis, esse número é muito maior. Mas de bacharéis sendo colocado no mercado de trabalho todos os anos, é absurdo. Para você ter uma ideia, o Brasil tem mais de 1000 cursos, não tem o número atual agora, porque também muda o tempo todo, mas nos Estados Unidos me parece que são 280, 286 cursos de direito. É uma diferença grande. Você tem uma ideia, uma população muito maior que a nossa. Então é uma cultura diferente também, o que se explica muita coisa. Mas são muitos bacharéis. E muitos deles veem na advocacia uma possibilidade, uma oportunidade de mudar de vida. Por quê? Porque a grande maioria do nosso país, a gente sabe disso, a pessoa é de classe média baixa, pobre mesmo na acepção da palavra econômica. Então, o que acontece? Vê na entrega da carteira, vê naquela carteira uma possibilidade de conseguir mudar de vida. Só que não sabe como. E é isso que eu tento falar, porque não é só sabendo leis. O curso de direito, o exame de ordem credenciou, mas não são aquele conteúdo que vai fazer necessariamente ele ter sucesso na profissão. Porque vem aquele detalhezinho, e a gente está falando de um mercado que é o cliente. Sim. O cliente ele não vai bater lá na porta da casa dele se ele não tiver um escritório, ou se ele tiver acabado de abrir um escritório, para falar, olha, eu tenho uma demanda aqui para o senhor. Exatamente. Eu preciso de você, tá? Não é bem assim que acontece, porque já vai ter um monte de escritório instalado, um monte de advogado já com algum know-how, né, e alguma referência. E como que faz para o sujeito que está começando
para ele criar esse know-how e referência? Tem que construir, né? Tem que construir, não tem segredo. Quanto tempo demora mais ou menos para um advogado conseguir se estabelecer mais ou menos e criar aquilo que um bom advogado tem, que é uma boa rede de relacionamentos e noção clara do sistema e tá bem ambientado com a profissão, vamos dizer Olha assim. só, Davi, primeiro eu quero dizer para todos, para você e para todos que nos assistem, que eu ainda não cheguei lá, viu? Também estou a caminho, também estou construindo a minha carreira. Isso que é bacana, você falar da sua jornada, né? Eu estou na jornada e eu estou buscando trazer pessoas comigo nessa jornada que eu vejo que estão querendo ficar pelo caminho. É isso que é importante para mim. Eu não quero ver um advogado que quer ser advogado, que tem talento para a advocacia, se perder porque não conseguiu clientes, não conseguiu abrir seu escritório, não conseguiu viver da advocacia e terminar frustrado em outra profissão, até no Agora, concurso público. uma coisa muito interessante para explicar esse fator regional, Mato Grosso do Sul foi uma vanguarda para o país inteiro com relação a isso, ao dar importância ao novo advogado. Para isso não ter aquela questão da cláusula de barreira, dele poder exercer algum cargo na instituição. Isso que é um tradicionalismo que tem em todo o país, Sim. de demorar aí mais de 5 anos para a pessoa poder fazer isso. Vocês conseguiram incentivar o Mansur a mudar isso. Sim. No caso, quando a gente fala o Mansur é a diretoria atual. E tem se provado, pelo menos pelo que a gente sabe, nas comissões uma participação efetiva e importantíssima dos novos advogados, para oxigenar e ajudar a OAB a fazer o papel dela, tanto de se organizar, mas também de representar bem a sociedade, né, perante vários assuntos. Eu escrevi até um artigo sobre isso. Isso ainda pode ser refletido para o resto do país, né? Pode, e foi, e tanto que teve uma mudança significativa que eu já vou até te falar. Hoje, pra você ter uma ideia, depois que o Mansur apoiou essa questão da nova advocacia, ele é um grande parceiro, nosso presidente Mansur Elias Carmouche. Uma decisão administrativa. Um grande beijo para o Mansur, que ele sempre nos apoiou, sempre teve do lado da nova advocacia. Ele abriu portas, ele deixou a gente trabalhar, deixou a gente fazer, deixou a gente mostrar. E dentro da OAB, desde então, a gente tem conseguido cada vez mais galgar cargos em importância dentro da Ordem dos Advogados do Brasil. E ter voz, né? E ter voz. Por exemplo, o nosso, que foi presidente da Associação dos Novos Advogados, que eu atualmente presido, o Dr. Vinícius Monteiro Paiva, hoje é vice-presidente da Comissão Nacional da Jovem Advocacia. Nossa, olha a importância, lá em Brasília. Então, nós temos uma situação onde o jovem advogado dentro do Mato Grosso do Sul fez escola para o resto do país. Com certeza, nós temos hoje um reconhecimento nacional da jovem advocacia. O atual presidente da subseção de Dourados, Dr. Alexandre Mantovani, foi presidente da Comissão Nacional da Jovem Advocacia. Agora, é arriscado a gente dizer que antes dessa gestão Mansur, Elias Carmouche, o novo advogado, ele era, de certa forma, um ponto cego, não, ele uma figura não muito se prestava atenção? No que diz respeito à política de ordem, que a gente trata dessa forma, né, era instrumentalizado. Na época de campanha de votos mesmo, era massa, né? Depois a gente foi conseguindo galgar. Mas o artigo que eu tinha escrito exatamente sobre a cláusula de barreira era isso. Que a cláusula de barreira, o que é a cláusula de barreira? Havia na Lei 8.906, que é o Estatuto da Advocacia, um artigo dizendo o seguinte: para ocupar cargos dentro da OAB, só quem tivesse, tem outros requisitos, né? Mas o mais importante é que tinha que ter estar exercendo a advocacia há pelo menos 5 anos, efetivamente. E aí matava todo mundo que já estava começando, né? Sim. E eu tive a oportunidade de ser conselheiro estadual da OAB na gestão passada, mas exatamente no limite, porque eu tinha completado 5 anos, né? Até a data da posse. Mas muita gente queria estar, ou de repente até montar uma chapa com novos advogados. Então eu escrevi um artigo dizendo que será, na minha opinião, inconstitucional, que estaria em desacordo com a Constituição, e injusto com a nova advocacia, porque se você entrar na OAB e buscar assistir às reuniões das comissões, a grande força de trabalho da OAB vem da nova advocacia. Sim. A maioria também, né? Se explica por isso. E além de injusta e imoral, porque você obrigar o jovem advogado a votar sob pena de multa e não permitir que ele seja votado, é estranho. Né? Então, nesse sentido. E parece que isso tem tocado cada vez mais e houve o Conselho Federal da OAB fez uma votação, aceitou esses argumentos da jovem advocacia de todo o país, inclusive da nossa, e para discutir isso, e isso foi mandado para o Congresso Nacional, uma proposta de alteração legislativa, e alterou-se agora em 2019, há pouco mais de 2, 3 meses, ou talvez 2 meses,
essa regra. Não houve ainda supressão desse artigo, houve a redução para 3 anos, mas a gente continua na batalha. Agora, a OAB ela tem uma história, uma força muito grande por ter essa incumbência que ela se deu de representar a sociedade, de entender que ela pode tomar posicionamento de várias situações e colocar à frente a abusos, a impunidades e tudo mais, situações que no nosso país acabam sendo muito frequentes e que muitas vezes a própria população ela se vê acuada. Sim. Ela se indigna, mas ela não se posiciona. Sim. Ter a OAB fazendo esse papel é muito importante, principalmente frente a temas nacionais. Como que é exercer hoje para a OAB, na tua visão, toda essa coragem, essa importância, no mundo onde hoje as pessoas elas não se veem precisando de um representante, com o celular na mão, deram uma opinião e define aquilo como algo definitivo e nada facultativo, e toma decisões claras, e as discussões ficam muito superficiais. Sim. Até o próprio presidente da República, como eu disse no começo da entrevista, colocou lá a situação dos bacharéis que se transformam em estagiários de luxo, quer dizer, tratou essa situação num nível bastante raso, né, que não é, no caso, toda a realidade. Eu acho que é muito mais dramática a situação do advogado em si, da sobrevivência, da luta, que é da batalha. A gente não conhece nenhum advogado preguiçoso, né? Não. A advocacia é uma Não, profissão que exige o cara ser uma que tem uma maratonista. advocacia sustentável, não tem como ser preguiçoso. Tem Ele que acorda trabalhar muito muito. cedo todos os dias, trabalha muito todos os E dias. sábado, domingo e tudo mais. Tudo mais. Excelente questão colocada. Excelente questão, porque eu queria falar até para quem está nos assistindo. Toda a luta da Ordem dos Advogados do Brasil para manutenção do exame de ordem, ela, na verdade, não é para o próprio advogado. A principal intenção da OAB é proteger o cidadão brasileiro. Porque se fosse por questão de caráter lucrativo, como muitas empresas têm, esse é a viés da ideologia sindical, mas tanto muito bem preservada. A OAB poderia muito bem abrir mão do exame e todo mundo ia ter mais unidades paga. pagas. Ia aumentar em 10 vezes a Perfeito, arrecadação dela. Perfeito, seu raciocínio. A intenção da OAB é realmente proteger o cidadão, proteger o exercício da cidadania. Porque a partir do momento que você, cidadão, tiver um advogado que não prestou um exame de ordem, ou seja, que ele não teve um crivo, não passou por um crivo para dizer, você tem condições mínimas de exercer a advocacia, ele pega o seu processo, cuidando do seu patrimônio, às vezes da sua própria liberdade, e falha, quem vai ter falhado? Você é cidadão na escolha de um profissional que não pôde te atender, e você vai ter que arcar com esse ônus. Isso é ruim para o país, isso é ruim para a cidadania. A OAB simplesmente ela quer garantir que aquele profissional, advogado, que se apresenta como advogado, que você escolhe para defender os seus direitos, ele realmente está preparado para isso. Essa é a grande importância. Seria favorecer a questão da impunidade, no caso. Com certeza. Aí houve quem já me perguntou o seguinte, mas então por que não acaba com isso? Não melhora o ensino jurídico, então, para que todos possam... Outra questão muito ampla, Eu falei, melhorar o ensino em geral. Né? Perfeito. Você não tem que mirar o exame de ordem, você tem que mirar o ensino jurídico, e isso já não é competência da OAB, ela simplesmente é um órgão que é consultado pelo MEC. Mas não é a OAB que determina a grade, a qualidade, como vai se dar a criação de cursos, que a OAB tem lutado para que haja uma interrupção da criação de cursos de direito, ou talvez até uma diminuição de cursos de direito no país, porque está demais. Agora, o que a OAB pode fazer e faz? Uma prova que afira os conhecimentos mínimos para exercer a advocacia de forma a cada vez mais que atenda ao cidadão, ou seja, um advogado que você tem consciência que ele vai fazer um bom trabalho. Sim, até porque você tem, fala, todos os ângulos desse fato. Né? A gente fala do nível dessa complexidade, você, ao mesmo tempo que é um advogado, galgou todos os degraus para estar ali, convive e conversa com esses novos advogados, com essa turma que recebe a carteirinha, e também já deu aula para quem está tentando passar nesse negócio. Às vezes vive o drama da dificuldade, que às vezes não é uma dificuldade pessoal, é até para a estrutura de ensino que a pessoa passou. Exatamente. Ou às vezes voltar ao banco da faculdade depois de um bom tempo. São situações muito peculiares e particulares. Exatamente. Né? E aí delegar isso para todo um sistema como uma solução única é muito difícil.
Você não pode, por exemplo, tem aqueles bacharéis que são muito, eles ficam muito descontentes com a OAB, por ter que fazer esse exame. Ele tem que ficar descontente com a universidade que não deu a qualificação necessária para ele. Ele pagou tudo. Tem muitos cursos de direito no país, não vou dizer quais, e nem tem como dizer isso, mas que praticam um verdadeiro estelionato educacional. Prometem e não entregam. Eles saem de lá depois de 5 anos estudando direito sem saber muita coisa. Agora vamos fazer numa época que está se falando tanto de mercado, importância da iniciativa privada, o fato de ser um mercado concorrentíssimo, acirrado, difícil, não tem jeito de não se incluir nessa velocidade e dificuldade das coisas, né? Sim. Alguém que não está preparado, ele simplesmente não consegue a entrada ali, né, daquilo ali. Olha, até quem consegue a carteirinha, no caso, só passar no exame da ordem não garante nada. Garante. Outra questão muito importante, porque passar no exame de ordem talvez seja a pontinha do iceberg, como dizem, né? O que está por baixo disso tudo é muita dedicação, foco, estudo extracurricular. Por exemplo, você não vai estudar só direito mais, você vai lá estudar filosofia do direito sobretudo, sociologia, criminologia, história do Brasil, história mundial, autoconhecimento, programação neurolinguística, que é uma coisa que está super atual. Alguns fazem coaching, tem acompanhamento de outros profissionais, eu tenho acompanhamento de outros profissionais para o exercício de advocacia, de fora da advocacia. É um conjunto, marketing jurídico, marketing pessoal. Então, é um conjunto de fatores, é um conjunto de instrumentos, é um conjunto de ciências que você vai utilizar para exercer a sua melhor advocacia. Não uma comunicação, oratória, gramática. Então, tem muita coisa que você vai fora, e tão importante quanto a questão de relacionamentos que você vai fazer. Como você vai fazer esses relacionamentos? Fora as pós-graduações, eles são altamente necessários. Né? Só tem 3. Já até parei um pouquinho, porque esse banho de pós-graduação já não está mais. O que eu tenho que fazer agora? É começar a melhorar a forma como eu presto serviço para os meus clientes. Agora, uma última pergunta. Conhecimento eu já tenho bastante identificado. Que eu achei excelente. Qual que é a importância, o significado do advogado para a melhora e evolução da justiça no Brasil? Que eu acho que é uma preocupação enorme de todas as pessoas, frente aos problemas que a gente tem, problemas nacionais, grandes e regionais também, mas que se repetem, se agravam, e a gente fica sempre naquela questão até, de certa forma, utópica, de esperar uma solução que vai vir de uma pessoa, de outra, mais. E o advogado, ele segura uma barra fundamental, né? Para que o sistema dê certo, sendo que ele sozinho não dá conta disso. Muito importante, porque o que acontece? A partir do momento que o cliente nos contrata, ele devota todas as suas esperanças no trabalho desse. Ele precisa ter alguém para isso, né? Ele precisa. A entrada dele no jogo. Nós estamos aqui no mandamento constitucional. Nós somos o representante do cidadão perante os órgãos de justiça, perante o Estado. Por isso a importância do exame de ordem. Olha a nossa importância. Nós somos a linha de comunicação entre o cidadão e o Estado na hora que ele vê seus direitos violados. Nós temos que pegar os fatos, o problema dele, e transformar numa linguagem objetiva e acessível, inteligível, e o mais possível, perto possível de uma versão que ajude ele a concretizar o seu direito para o juiz. Então, o que acontece? É devotado toda essa esperança no advogado. Você chega no sistema de justiça, você encontra demora, você encontra um funcionalismo que ele não está no seu melhor momento. Às vezes demora também com acesso a provas, acesso a provas, você tem dificuldades nas delegacias, ou seja, para nós exercermos esse mistério que nos foi outorgado pela Constituição, nós enfrentamos tantas dificuldades, que é, na verdade, a violação das nossas prerrogativas. Nós temos prerrogativas que são instrumentos que deveriam facilitar o acesso à justiça para esse cidadão que a gente representa. Mas a gente tem isso podado o tempo todo, todos os dias. Todos os dias eu tenho uma violação minha violada. Desculpa, uma violação da minha prerrogativa realizada, ocorrida. Então, o que acontece? O cidadão não sabe disso. E não adianta você explicar para ele. O que ele vê? Ele só vê a demora. Doutor, está demorando? Doutor, está demorando? Doutor, o senhor não conseguiu? Doutor, então é complicado. Mas se eu posso dar uma sugestão,
que nem tem a ver com a advocacia, e nem estou me colocando aqui como um solucionador dos problemas judiciários do país, mas como cidadão que está colocando uma sugestão, que o conhece por dentro e está dando uma sugestão. Assim como eu acabei de dizer que o fato de você passar no exame de ordem não quer dizer que você vai ser um advogado, na acepção máxima da palavra, um advogado de fato, um advogado de direito, você será. Eu digo muito para isso, para alguns advogados, novos advogados que eu palestro. O advogado, a OAB, a entrega do exame de ordem, na verdade, é só uma formalidade. É a cereja do bolo para aquilo que você já nasceu. Se você prestar atenção, o advogado de verdade, ele nasceu advogado. Eu percebi assim. Eu, durante o ensino médio, eu estava lá reunindo a turma e pleiteando perante o diretor para trocar um professor que não estava dando boas aulas. Durante a faculdade, eu reuni um pessoal para ir até o prefeito, que na época era o Nelson Trade, porque a gente, na Ceará, na Unider, não tinha nenhum tipo de controle de velocidade. Ali na frente. Ali aí se instalou a lombada eletrônica e mais a física. Embora a gente quisesse mais, não era só isso. Era tirar aquela rua dali e criar um túnel. E ele falou que dava para fazer, viu? Tá devendo essa, senador agora. Eu fui lá como representante não só do curso de Direito, mas de todos os alunos da Unider para fazer isso. Eu reuni uma comissão, fomos lá. Eu participei muito de bandas e fanfarras, é uma cultura maravilhosa, riquíssima, que está perdendo um pouco espaço aqui no estado, mas me formou muito na minha pré-adolescência, para eu ter comprometimento, que ensaiava-se muito, sim, a gostar de música, a respeitar hierarquias, enfim. E nesse meio também eu comecei a ter liderança política e comecei a advogar causas de determinados componentes que estavam chateados com alguma coisa, e eu mesmo, numa situação, pleiteei perante o presidente da Confederação de Bandas e Fanfarra na época lá, que se tivesse ambulância em todos os concursos, porque podia acontecer alguma coisa, e aconteceu, e não tinha isso. Deu um problema danado, mas hoje todos têm. Então o que acontece? Eu parei para pensar, falei, nossa, eu sempre fui advogado. Eu sempre fui daquele que, quando tinha um injustiçado dentro da sala, eu ia lá, peraí, não é bem assim, tem que ver o que ele fez, o que aconteceu, quais são os direitos dele. Então o advogado, ele já nasce advogado, assim como o juiz, ele nasce juiz. Ele entende, isso é o talento dele, ele tem essa coisa com ele desde o início. Agora, o que a OAB faz? O que eu procuro fazer dentro da OAB com essa entrega de carteiras? Dar uma palestra, falar com eles para que toque aqueles que realmente nasceram advogados, que querem ser advogados ou que querem se transformar no advogado, não tinham pensado nisso. Mas também para aqueles que falam assim, poxa, isso não é para mim, vá para outro caminho. Sim. Porque eu não quero ele lá, não, para ele ser feliz. Porque só trabalhando feliz você vai ter retorno financeiro, não tem outra solução. Obrigado, parabéns aí. A casa está aqui aberta, sempre que você puder vir. Trazer boas mensagens, boas entrevistas para a gente. Obrigado, Danilo. Obrigado, MSD. Até a próxima. Valeu. MSD Preview, informação até você. Acompanhe nosso trabalho no www.msdia.com.br ou nas redes sociais. É só buscar lá no Facebook, no Busca MSD, ou no Instagram, MSD, ou lá no YouTube, MSD também. Até a próxima.